This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner e esse é mais um episódio do Growthaholics. Nesse episódio a gente vai falar sobre espaço físico. O espaço torna a sua empresa mais inovadora ou não? Eu trago aqui a Milena e o Inácio que trabalham na ACE e estão diariamente envolvidos em projetos de inovação corporativa. E a gente debate tudo que vocês podem imaginar. Cobrimos desde se é moda ou não é moda, o que a gente pode de verdade fazer para inovar, o que a gente acredita que possa fazer a diferença numa empresa, e acho que vocês vão gostar. Estou aqui com Milena Fonseca e Inácio Franganilho. Contem o que vocês fazem na ACE. Oi, tudo bom, pessoal? Sou o Inácio, sou responsável da área de Insights to Strategy. Dentro da minha área, aqui o que fazemos? Ajudamos as empresas a criar a estratégia, o planejamento de inovação. Olhamos quais são os insights que existem no mercado, olhamos dentro das empresas para entender como eles estão hoje estruturados, qual é a cultura interna, e a partir daí criamos um plano que faça sentido para cada um dos nossos clientes. E você é de sotaque de onde, Inácio? É de Curitiba. Não, sou da Espanha. Espanhol. Qual cidade, Inácio? De Oviedo, a cidade de Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1. Sempre falo mesmo. Tá bom. E você, Milena? Eu sou responsável pela área de Beer and Lounge da ACE, que é basicamente a gestão de squads corporativos. Então, quando grandes empresas querem lançar um novo produto no mercado ou querem construir um novo negócio, a gente junta times multidisciplinares dessas empresas para ajudá-los a, de fato, inovar. Legal. O nosso tema hoje é espaço físico, ajuda ou não ajuda? E a gente já estava começando aqui a aquecer e eu perguntei ajuda ou não ajuda, vocês já falaram não, de cara. Mas eu queria explorar, hoje existe todo um culto do espaço bacana, do espaço bonito. Hoje a gente vê espaços de coworking que tem cerveja, piscina de bolinha, escorregador. E como é que vocês veem isso aí? O que vocês estão achando? Tá uma insanidade aí? Tem alguma correlação com inovação? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que essencialmente o espaço só por si só não gera inovação. Então, já vi diversas empresas com espaços super bacanas que, no final, não eram nem um pouco inovadoras. Porque a inovação ela passa muito pela cultura, pelos processos da empresa, pelo buy-in desses executivos, né? Inclusive, já vi empresas em que a gente colocou uma mesa de ping-pong e um mês depois essa mesa de ping-pong virou mesa de reunião. Ninguém jogava ping-pong na empresa. Era basicamente só para parecer que existia. Porque às vezes o cara fica mal visto se tá jogando. O diretor passa lá e o cara tá jogando videogame ou ping-pong, né? Exatamente. Então, o que a gente sente muito dentro dessas empresas, e até mesmo coworkings, né? Que é importante ter um momento de team building dos colaboradores. Eu acho que quando a gente fala de startups, essas startups têm esses espaços mais contraídos justamente para gerar essa conexão. Quando a gente está nos squads da ACE, a gente fala, né? Todas as rotinas, mesmo as rotinas ágeis, elas são feitas para gerar esse team building, para gerar essa relação de confiança entre todos os membros. Mas dentro das corporações, como existe esse julgamento corporativo de, poxa, você está jogando ping-pong ao invés de trabalhar, ou você está jogando videogame e você não está fazendo nada, é muito difícil que isso de fato aconteça. Então os locais eles acabam saindo só para inglês ver no final do dia. E o que você acha, Inácio? Eu concordo. Eu acho que não vai ter muito debate nesse sentido. Vai ter. Eu tenho cartas a favor? Na manga. Não, eu não sou nem a favor nem contra. Tá? A minha opinião é que depende muito do contexto e do momento da empresa. Então, em alguns momentos, a empresa vai precisar de umas salas mais privadas para determinados assuntos, para executar determinados processos, e em outros momentos pode fazer mais sentido aquele espaço aberto. Ou mesmo, mesa de ping-pong, piscina de bolinhas. Depende do momento e contexto
algumas empresas até podem chegar a utilizar, mas geralmente as empresas têm uma visão errada de eu quero virar uma empresa mais aberta, vou fazer um escritório aberto e no final eles não mudam a cultura, não é só mudar a aparência física, senão que existe muito mais por trás de tudo isso. E sobre as mesas de ping-pong, existe inclusive uma pesquisa bem legal que foi feita no Silicon Valley, que relacionava o número de investimentos com o número de mesas que eram vendidas. Então, nos quarters que tinham mais investimentos, as mesas de ping-pong no Valley, a venda aumentava. E relacionava, e é uma relação completamente linear. É quase 1 a 1. Quantos mais investimentos, mais mesas de ping-pong, e ao contrário. Só para entender um pouco como essa modinha de ping-pong entrou dentro das startups. As startups, enquanto pegavam dinheiro, bora comprar uma mesa de ping-pong porque é a moda. Eu não sei jogar ping-pong, eu fico absolutamente desconfortável com esse tipo de mesa. Agora, deixa eu colocar assim, qual que é a minha... Eu acho que o pessoal confunde, quando a gente fala de inovação, o pessoal confunde sintoma com a causa. Então, quando a gente vai numa empresa, tem um espaço inovador, quando a gente pega o Google lá é super inovador, o espaço, né? Ele é bonito e tal. Uhum. Mas por quê? Porque o Sergey e o Larry, eu falo o primeiro nome, porque eu sou muito próximo, mas o Sergey e o Larry, eles vieram de Stanford, eles nunca tinham trabalhado em nenhum lugar, toda a referência dele eram dormitórios de Stanford, eram salas e etc. de Stanford, e aí eles criaram uma coisa, a imagem do que eles conheciam. E aí a gente vai copiar isso, quer dizer, a gente perde a questão do porquê que foi feito isso. A mesma coisa, a Milena também trabalha, mesmo quando fala de Agile, os caras usam métodos ágeis. Portanto, eles são inovadores. Então, se a gente usar métodos ágeis, a gente vai ser inovador. Mesma coisa com tecnologia. Eles usam muita tecnologia e são inovadores. Se usarmos mais tecnologia... Então, se a gente combinar tecnologia, espaço inovador e métodos ágeis, a gente cria uma nova Amazon. E eu acho que esses caras, na verdade, tudo que eles criaram, na verdade, foi um reflexo de quem eles são. Pega a Amazon, por exemplo, que tem aquela cultura das mesas feitas com portas, né, que eles vão na loja aí de marcenaria, compram uma porta e fazem uma mesa, para mostrar que a cultura nós somos conservadores em termos de custo. E eles querem mostrar isso na empresa. Então, eu acho que a confusão da causa com o sintoma é muito clara para mim. E é aquilo que a Milena falou, não adianta. Se a sua empresa, no core, ela não é inovadora, ou as pessoas, e quando a gente fala de design organizacional, e quer dizer, os incentivos, as pessoas, não adianta. Pior, não adianta, e às vezes o efeito é o contrário. Tá? E tem muita pesquisa que fala que as pessoas se tornam menos sociáveis quando trabalham em espaços abertos. Então, eu sou um deles, não. Eu tô dizendo, eu não sou muito sociável em espaço aberto. Eu vou procurar uma toca para me esconder. O que acontece é que as pessoas começam a se comunicar mais através de canais digitais. Então, perde esse contato cara a cara. Isso tem várias pesquisas que demonstram tudo isso. Existem, acho que na mesma pesquisa, inclusive, que fala um pouquinho de que quando uma pessoa está no espaço aberto, no curto prazo, primeiro que isso não muda o quanto que essa pessoa é produtiva, né? Mas no longo prazo, o nível de estresse por conta do ruído e por conta de você ser interrompido em vários momentos, você acaba aumentando esse nível de estresse e a sua produtividade cai. Então, existe até essa polêmica muito grande, inclusive um estudo de Harvard que também trabalha isso, né? Que fala bastante como não faz sentido você ter um espaço aberto acreditando que é isso que vai gerar maior comunicação, maior colaboração por parte dos colaboradores, muito porque a cultura corporativa faz com que você pense, poxa, se eu tô conversando com alguém, poxa, a galera vai achar que eu tô conversando e não trabalhando, então deixa eu ficar aqui no meu quadrado, eu vou mandar uma mensagem via, sei lá, Slack, via WhatsApp, via e-mail para essa pessoa, mesmo essa pessoa estando do meu lado para me comunicar. E tem um caso que eu acho que é pior ainda, que são aquelas empresas que botam espaços abertos para um determinado nível de funcionários, mas os C-levels e a alta liderança continuam com seus próprios escritórios tradicionais e clássicos, o que gera uma clara diferenciação dentro da própria empresa. Cria castas. Cria castas e aí eu acho que ainda
muito mais contraproducente que qualquer outro caso. Eu vejo muito isso, né? A gente vai nas empresas e aí tá todo mundo no open space lá com alguma frase criativa na parede, com alguma frase de Steve Jobs, alguma coisa assim. E aí a gente sobe, e aí é sempre assim, sobe no elevador para chegar no Olimpo, lá onde ficam os diretores, com aquela barreira de secretárias que cuidam de tudo para esses diretores, aquelas salas. Quer dizer, isso aí também comunica. Eu acho que a maneira como os líderes se portam dentro desse tipo de organização. Pega o Facebook lá, o Zuckerberg senta no meio da galera. Eu não sei como é que ele está hoje em dia, mas até pouco tempo atrás ele sentava lá no meio da galera. E acho que tem um outro elemento aí que é um pouco quando a gente fala de diversidade, o pessoal tende a associar a diversidade com coisas mais visíveis, como cor, como sexualidade. Mas eu acredito que a diversidade, antes de tudo, vem do cérebro. E se a gente quiser uma empresa bem diversa, a gente precisa combinar pessoas que são introvertidas com extrovertidas e tudo mais. E um ambiente aberto como esse, talvez um extrovertido goste mais do que um introvertido. O introvertido... E aí tem códigos de como trabalhar, por exemplo, porque eu tô lá, por exemplo, com fone. E aí vem alguém e vem falar comigo. Quer dizer, se eu tô com fone, eu tô falando não me perturbe, seria o equivalente a uma porta tá fechada. E esses códigos de trabalho, eu acho que as pessoas não... Isso não tá claro também. Talvez seja essa uma das ineficiências desse tipo de modelo. Não é só migrar de um modelo para outro sem ter regra. Eu posso fazer uma call na minha mesa. A gente mesmo na ACE enfrenta isso. Às vezes tem alguém fazendo uma call e eu não consigo ouvir. A gente fala, pô, e a gente criou recentemente essa regra. Eu tenho que constantemente falar, não pode, vai para lá. E acho que isso é uma das coisas que a gente mais sente. No final das contas, eu acho que é muita modinha, tá? Infelizmente, no mundo da inovação, pegam modinhas continuamente, e esta talvez é uma modinha que eu acho que já está acabando, pelo que pela percepção. As pessoas já não tendem pelo que eu conheço, algumas empresas não tendem a colocar essa piscina de bolinhas, já passou um pouco aquela febre, tá? Mas pegando esse mote aí que tu falou da moda, o que a gente, se não é a moda, se a moda do espaço aberto não é o que a gente está recomendando, não é o espaço aberto, não é o espaço querendo ser modernoso, né? Aquela coisa. O que a gente recomenda? O que seria uma configuração ideal de um espaço? Idealmente, eu acho que o espaço tem que mostrar a cultura da empresa, como eles estão organizados, qual é esse design organizacional que eles têm. E o espaço tem que ser consequência, e não ao contrário. As empresas botam primeiro, vou criar um espaço para mudar a minha cultura, a forma que os meus colaboradores trabalham, e eu acho que deveria ser ao contrário. Mudando como os meus colaboradores trabalham, eu vou entender quais são os espaços que eu preciso dentro da minha empresa. O que estava falando, tem que ter um mix, tem que ter um espaço. Se eu estou em um processo de criação de um novo produto, talvez precise um espaço mais descolado, que permita essa criatividade surgir, debater. Se eu estou em um processo mais de produção, aí talvez precise um pouco mais de privacidade, um pouco mais de tranquilidade. Então, tem que ter um mix. Não existe um modelo perfeito. Existe um modelo perfeito para cada empresa e para cada processo. Eu acho que tem uma tendência muito grande dessas empresas acreditarem que só você, colocando esse espaço, as pessoas vão ficar mais criativas por estarem em um espaço mais criativo ou que fomentem a criatividade. Mas passa muito pela autonomia que as pessoas têm também. Não adianta nada você ter esse espaço criativo ou ter qualquer estrutura organizacional que seja, se você não te dá autonomia para os seus colaboradores pensarem fora da caixa. Então, o que a gente vê muito são empresas que têm ali os executivos se reúnem, têm uma ideia e falam, agora esse time aqui de colaboradores, eles vão ficar no espaço bonito e tocar exatamente essa ideia, trazendo exatamente esses resultados, com exatamente essa visão. E isso mata a inovação por si só, porque as ideias que os executivos têm, muitas vezes são ideias já viciadas com todos os vieses cognitivos que eles têm da própria construção da corporação, né? Então, o que eu sinto se a gente não tem autonomia, se a gente não tem team building, se a gente não tem educação para esses colaboradores, e aí isso cruza muito com a diversidade, né? Como que eu vou ter um time diverso se eu não vou preparar essas pessoas em termos de hard skill
para atuar dentro do desafio que eu quero que ela atue, é muito difícil a gente ter inovação independente do espaço da organização ou da formação dessa organização. Eu acho que eu me lembro quando a Pixar lançou a sua sede, que é hoje, eu não sei se eles migraram para dentro da Disney depois mas eu me lembro quando eles lançaram a sede deles, que o Steve Jobs, ele ajudou a montar, o Steve Jobs se preocupou muito, não necessariamente que todo mundo trabalhasse num grande open space, mas que as pessoas fossem forçadas a interagir em determinados momentos. Então, que os caminhos se cruzassem para as pessoas se baterem nos corredores e serem forçadas a discutir. Então, talvez mais do que o design de onde você fica sentado, pensar em como você se locomove dentro de um espaço e como você usa esse espaço. E eu acredito, para mim, o meu modelo ideal de espaço seria um espaço que não seja fixo e que eu, de acordo com o momento que eu estou, vou usar determinado espaço. Então, aquilo que falou, se eu estou querendo fazer um trabalho mais criativo, vou para uma design room. Se eu quero um trabalho mais concentrado, eu posso me isolar e na média eu vou trabalhar junto com a galera. Mas eu acredito que, compactuando aí com a tua visão, Inácio, eu acho que é muito mais uma questão da gente entender o que a empresa é e que isso seja um reflexo da empresa do que qualquer outra coisa. E algumas empresas a gente visita e o espaço não é esse tipo de espaço, mas ele é claramente a cara da empresa, assim, ele é um reflexo da empresa. Uhum. E outros espaços a gente vê que eles estão forçando a barra, que a empresa não é assim, mas por uma questão de alguma orientação da diretoria, eles construíram um espaço que a gente vê que não é a empresa. Que não sei se vocês sentem isso, mas eu vejo essa dissonância quando eu estou num espaço desse, eu sei, não é assim, porque é aquilo que a Milena falou, né? Os caras não têm autonomia, o clima não condiz com aquilo, o jeito de trabalhar não condiz, depois tu faz uma reunião e vê que o processo é bem mais engessado do que a gente imaginava que era. Então, eu acho que essa reflexão é muito interessante. Aí tem também um componente que eu acho que também é muito crítico, que é o marketing. Os espaços assim, coloridos, abertos, com a piscina de bolinhas, vendem muito, visualmente. Na hora de fazer um vídeo corporativo, um material, um tour. Então tem também esse job por trás desses espaços abertos, tá? Muitas vezes quando visita uma empresa, algum cliente, e a empresa é desse modelo todo colorido e com a mesa de ping-pong, chama a atenção. O povo adora tirar foto. Não vou falar nomes da empresa, mas estão na empresa X, estou em tal espaço de inovação, olha que legal, coloco aqui no meu Instagram. Isso não acontece quando vai uma empresa mais cinza, mais conservadora, mais tradicional. Ninguém quer compartilhar uma foto no Instagram de um escritório tradicional, porque não chama a atenção. Eu acho que isso acontece muito por conta dessa tendência das empresas a trabalhar em employer branding, muito por conta da luta por bons colaboradores, por ter as melhores pessoas do mercado dentro da sua companhia, né? Então as empresas fomentam muito isso, fomentam muito essa visão que o que as pessoas de fora vão ver da minha corporação. Só que isso é um problema também, porque quando a pessoa entra imaginando que vai viver tudo aquilo que ela viu por foto, por vídeo, ela se frustra com a cultura da empresa. Porque a empresa é hierárquica, a empresa é burocrática, a pessoa não tem autonomia, e isso se choca até com a realidade do que está sendo vendido, né? Faz parte desse teatro da inovação, que é muito, muito comum. E também tem pesquisas que falam isso, que para os colaboradores a mesa de ping-pong e a piscina de bolinhas não faz diferença nenhuma. Eu, por exemplo. O que o colaborador quer é mais flexibilidade nos horários, poder trabalhar desde casa, quer outra série de benefícios. Eu posso desconsiderar aquele pedido de piscina de bolinha que você fez? Não, aí realmente eu pedi porque eu gosto, tá? Mas é uma coisa pessoal. Eu gosto no final do dia sempre entrar numa piscina de bolinha. Eu imaginei o Inácio agora deitado na mesa de bolinha com o computador na mão, assim. Minha casa tranquilo, relaxado, tá? Mas, enfim, eu acho que eu falei que não era pra falar publicamente isso. Tá bom, tá? Desculpa. Tá. Depois vejam a foto do Inácio aí no podcast e imaginem ele numa piscina de bolinhas. Mas eu me lembro que a gente foi visitar, não sei se vocês se lembram, que a gente foi visitar o Magalu, Luiza Labs,
e o Fatala, né? Um abraço aí pro meu amigo Fatala. O Fatala, que é o diretor e responsável, ele estava nos contando o modelo que eles adotaram. E se você for olhar o Luiza Labs, ele não é um grande espaço aberto com um monte de gente sentada. Ele meio que se adaptou para o estilo de trabalho do Magalu como se fosse uma ferramenta para os funcionários. Então, a sala do Squad X, e aí se comunica, aí tem um espaço comum, que eles podem fazer palestras, etc., daí onde eles vão para interagir. Ele pensou nisso, dá para ver que foi algo discutido bastante. Eu acho que sim. Quando a gente foi no Magalu, inclusive existiam algumas salas que elas eram modulares, né, se eu não me engano. Então, que eles tiraram uma parede para fazer a interação entre 2 squads que precisavam interagir porque um produto dependia dos 2 times. É isso. Então, é muito mais do que colocar todo mundo da empresa numa sala só e sim gerar as conexões que precisam ser geradas dentro da companhia. Eu sempre falo, quando eu dou palestra, a prova de que ambiente descolado não faz a empresa ser mais inovadora são as startups no início, que geralmente estão num espaço que é um horror. É um puxadinho lá no escritório de contabilidade do primo, sem ar-condicionado lá no fundo, banheiro entupido, e o cara está inovando, está fazendo muito mais do que um cara está fazendo no meio corporativo. Então, ele não tem correlação com o espaço. E aí me vem a segunda coisa. Outro dia eu estava fazendo um almoço com uma grande corporação, um CEO de uma grande corporação, e ele estava me dizendo que para mim é tão fora do meu raciocínio assim, que ele estava falando da roupa, dress code. E ele estava comentando que em algumas empresas tem um andar que é o andar descolado e os outros andares não são descolados. Aí as pessoas se vestem de um jeito no andar descolado e as outras pessoas se vestem de outro jeito. E aí quando ele vai falar, as pessoas começam a gerar o ciúme. Pô, eu tô aqui me ralando e o cara vem de bermuda, aquela menina veio de saia assim, assado. E esse tipo de comparação é absolutamente ridícula para mim. Quando a gente fala de roupa, de vestuário, esses dias eu vi uma grande empresa, sei lá, 2 anos atrás, falou, não, vocês não precisam mais vir de gravata. E é uma coisa, é claro, tem gente que precisa, tem uma questão de imagem, tem N fatores. Mas eu acho que o vestuário e deixar as pessoas se vestirem como elas se sentem bem, talvez impacte bem mais do que o espaço que elas estão, né? E aí, de novo, depende. Tá? Por exemplo, para uma empresa que estava em inovação, ir de terno e gravata pode ser até uma coisa negativa, porque os clientes, quando vão para uma empresa que trabalha com inovação, como pode ser a ACE, eles esperam precisamente esse ambiente mais descolado, esperam chegar e ver o pessoal de bermuda, de camiseta, tá? Então, o dress code tem também outro job que vai influenciar na hora de como nos relacionamos com os clientes, como vendemos. Então, eu acho que aí é uma coisa também importante. A própria empresa ter seu próprio dress code, mas aí quando vamos para um cliente e estamos na casa do cliente, aí sim considero que é importante nos adaptar às regras do nosso cliente. Claro, imagino que o cliente espera ver um banco de investimentos, o cliente espera ver um cara de terno e gravata cuidando do dinheiro dele. Legal, mas eu acho que por via de regra, aquela máxima lá do Vale do Silício, que, cara, não importa como se veste, bate a meta. Né? E acho que muito das empresas do Vale do Silício, que acho que essa evolução veio muito de lá, veio das agências de propaganda também, né, do dress code. Tem uma coisa muito, no caso das agências, os clientes estão acostumados a esperam já uma roupa descolada quando eles falam com a agência. No caso das empresas do Vale, esses caras não têm interação nenhuma com o cliente, é tudo digital. Toda a interação é feita pelo canal digital. Então, eu não preciso me preocupar como eu sou visto por ninguém. Então, as empresas podem absolutamente relaxar em relação a isso. E eu acho que tem uma questão de cultura da empresa também, né? Quando a gente fala de dress code.
de novo, não adianta você mudar o dress code da sua companhia e falar, agora ninguém mais precisa vir de terno e gravata, a mulher não precisa mais vir de salto, se você não vai abraçar a individualidade de quem tá vindo com a roupa que se sente bem. Então eu não posso derrubar o dress code e depois falar, puxa, o Inácio tá de chinelo. Não dá pra ele vir de chinelo na empresa. E isso acontece em muitas corporações. Então, o dress code não existe mais, e aí você olha todo mundo, as mulheres estão todas de salto, os homens estão todos de sapatênis. Aí você fala, nossa, né, não existe dress code. Ah, não, mas é ruim, né? Pega vir mal. de chinelo, pega mal. Ah, pega mal vir de saia. Então, é algo que a empresa tem que estar preparada também para entender que cada indivíduo é um indivíduo e como ele se veste não vai impactar em nada na performance dele. Aí podem começar essas conversas de corredor de fulano, olha como ele vai. Então, realmente sim, de novo, tem que ser reflexo da cultura. O mesmo que o espaço tem que ser reflexo da cultura, o dress code também. E de novo, as empresas começam pelo final. Acham que mudando o dress code, muda a cultura. E aí, em geral, quando falamos de inovação, poucas empresas param para sentar, fazer esse diagnóstico, essa avaliação, esse planejamento, pensar onde eles querem chegar e o que eles vão precisar mudar até chegar onde eles querem, tá? E aí eu acho que o planejamento que dentro da ACE fazemos para os nossos clientes é fundamental, tá? Vou vender também meu peixe um pouco. E como consequência de todo esse planejamento e a execução do planejamento, aí sim as empresas podem começar a pensar mudar o dress code, botar uma piscina de bolinhas se faz sentido. E eu acho que por aí vai, tá? Realmente esse deve ser o caminho das empresas, e não começar pelo final. A própria questão do coworking nesse sentido, né? Quando você está trabalhando com um projeto de inovação, é importante que você se separe de toda a estrutura da companhia. Então, quando a gente traz um squad para dentro da ACE, a gente fala, vocês vão ficar aqui dentro da ACE, vocês vão na companhia só quando a gente deixar, vocês vão ali só no comitê de resultados, ou se vocês precisarem de alguma informação. Porque a própria cultura, e a gente fala até do vórtex da burocracia corporativa, acaba sugando as pessoas quando elas estão trabalhando em inovação dentro de uma grande companhia. Então, nesse caso, tudo bem você ter um espaço separado, sem essa conexão, para que as pessoas possam, de fato, pensar fora da caixa, mas elas precisam ter toda a frente que a gente já falou, né? Autonomia, isso precisa ter suporte dos executivos, eles precisam ter toda essa estrutura para conseguir, de fato, inovar. Tem essa questão, assim, eu sempre costumo brincar, né, que todas as empresas não inovadoras se parecem muito, em termos de como elas operam, em termos, né, de o estilo. Mas as empresas mais inovadoras são muito diferentes entre si. Então, quando a gente vai... Por quê? Porque você tem que descobrir o seu... Eu costumo falar, cada empresa tem a sua verdade, e a empresa tem que descobrir a sua verdade quando ela fala de inovação. E eu vejo hoje com essas, quase como se fosse um checklist. Eu tenho que primeiro ter um espaço inovador, abolir o dress code, agora vou tombar todo mundo o squad. Daqui para frente, agora todo no squad, agora você é parte de um capítulo, parte de uma tribo, tem o tribe leader, e aí todo mundo agora tem aqueles agile coach, né, para ajudar. E eu nunca vi tanto agile coach na minha vida. E as empresas vão cumprindo esse checklist, porque alguém diz para elas que elas precisam fazer transformação digital, que elas precisam fazer isso, que elas precisam fazer aquilo. Só que, ao fazer isso, elas estão entrando num padrão. Elas se encaixam no padrão do que todo o resto do mercado está fazendo. Ou seja, elas basicamente, ao tentar ser inovadora, né, ela se torna menos inovadora, porque ela entra no padrão do mercado, o que é uma coisa extremamente maluca se a gente for pensar na insanidade coletiva que a gente tem, né? O ser humano tem essa questão o efeito manada, todo mundo está fazendo, então se eu não fizer eu estou ficando para trás. E aí eu acho que vale um pouco falar dessa questão da autenticidade da empresa, ter o seu estilo, que tem a ver com isso que você falou também, Inácio, né? Da descobrir a sua cultura, descobrir o seu... Nesse sentido, de efeito manada, estou lembrando agora do
do ciclo de adopção de tecnologia que o Geoffrey Moore fala no livro de Atravessando o Abismo. E realmente isso também acontece nas empresas. Só tem 10, 15% de empresas que realmente são early adopters, que são inovadoras, que estão fazendo coisas diferentes, e depois tem a grande maioria que vai atrás e faz esse efeito manada. Isso replica o que já deu certo naquela. Só que aquelas que são inovadoras já estão em outra etapa. Já pularam tudo isso que agora a grande maioria está começando a fazer. Então, a maioria, e é lógico, sempre vão estar atrás dos líderes. O complicado para as empresas é como eles pulam dessa grande maioria que existe no mercado e elas viram esse 10% de empresas inovadoras. Esse é o desafio das empresas. Tem até um conceito que fala, né, que se a sua cultura ela não é absurda para alguém que olha de fora, isso não é uma cultura forte. Isso é só um senso comum. Então, sua cultura precisa ser muito diferente de tudo que a pessoa viu e a pessoa fala, nossa, é assim que vocês trabalham? Isso não faz nenhum sentido para minha companhia. Porque se a cultura que você tem faz sentido para outra companhia, que faz sentido para outra companhia, que faz sentido para todas, isso não é uma cultura, é só um senso comum de como as pessoas devem agir no ambiente corporativo ou não. É como quando as empresas definem a visão. Qual é a visão da empresa? Queremos ser líderes do mercado de agro no Brasil. Ser referência. É sempre a mesma. Todas têm a mesma visão, missão. Com ética e respeito aos... Exato. Eu lembro que uma vez eu Visão tava... de dono. Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião num varejista e eles estavam me espremendo assim nos preços, assim, nossa, muito abaixo da margem no outro negócio. E aí eu olhei na parede e estava escrito respeito aos fornecedores. E aí eu falei, pô, eu olhei para a parede, pô, olha aqui, vocês estão me destruindo. Então eu acho que é muito mais difícil fazer isso. E acho que isso é uma coisa que as startups fazem muito bem. Eu acho que as startups, elas se preocupam muito com a cultura desde o início. A gente tem várias startups nossas da ACE que são muito boas em trabalhar cultura. Por quê? Não é porque elas gostam. É porque startup tem muito pouca barreira de entrada. Você tem muita baixa defensibilidade em relação ao concorrente. Então, nesse contexto, a cultura se torna um diferenciador, assim como a marca. Os ativos que a gente consideraria intangíveis no passado, eles são bem claros em termos da cultura. E eu acho que isso é uma coisa bem nítida quando a gente vai numa startup ou quando a gente vai numa empresa tradicional, mas de um jeito ou de outro a cultura fica clara pra gente, né? Sim. Eu acho que um ponto muito interessante quando a gente pensa de cultura é que ela tem que ser colocada top-down, né? Ela precisa ter um suporte muito grande da alta liderança, a alta liderança precisa vivenciar isso. Tanto quando a gente fala de dress code, não adianta nada você ter um dress code ou não ter esse dress code se o executivo vai de terno e gravata. As pessoas vão seguir a alta liderança. A mesma coisa a cultura. Se patrocine top-down para que ela possa ser vivida bottom-up, né? E é muito exemplo. O cara tem que ver, que nem o executivo que almoça no refeitório junto com os demais colaboradores do executivo que almoça numa outra sala. Essas coisas, tudo bem, às vezes o executivo precisa fazer um almoço, reunião, mas eu acho que tem isso muito forte em algumas empresas, essa separação. E aí quando a gente sempre fala na gestão ágil, né, e é isso que a gente tenta trabalhar muito forte, e a gente vê que o executivo tem que estar muito mais como um servidor do colaborador e servir como exemplo do que ser o big boss, comando e controle que diz como as coisas têm que ser feitas. A gente está tocando um programa na Natura que chama Coragem. E lá no Coragem a gente primeiro foi trabalhar com diversidade, então as pessoas que entraram não precisavam ter nenhuma formação anterior, precisavam ter uma história de coragem, o match com o perfil empreendedor que a gente desenhou e o match com a cultura da Natura, né? E lá acontece algo muito legal, que é muito difícil de ver nas corporações, em que os comitês de resultado, eles não são comitês de cobrança, eles são comitês de mentorias. Então, todo mês os squads têm comitês de resultado. E os executivos que estão lá, então a gente tem diretores, a gente tem vice-presidentes, eles estão ali para ajudar o squad, a dar ferramentas para o squad, dar insights para o squad e não dar um caminho certo para onde eles têm que ir. Eu acho que isso é muito um exemplo de como você abraça tanto a diversidade quanto a inovação e o quanto que você dá autonomia para o seu colaborador para a inovação vir bottom-up, né? É isso que realmente é um espaço aberto de trabalho, tá? Não é um espaço físico.
Quando falamos de espaços abertos, é precisamente isso, é ter essa abertura de trabalhar de outra forma, talvez mais sincera, tá? E essa falta de sinceridade é o que estávamos falando. Quando a empresa não é sincera, bota a mesma visão e os mesmos valores que qualquer outra. Quando entra no caminho do politicamente correto, não está sendo sincera a empresa. Tá? Isso é reflexo de uma empresa que não tem esses espaços abertos para conversar e para trabalhar. E acho que vale uma menção honrosa aqui, porque o espaço da Natura é maravilhoso. O NASP da Natura é um dos lugares mais incríveis que eu já vi. E ele equilibra essa coisa do espaço aberto com espaço... Né, com espacinhos para o pessoal se concentrar. Acho super legal lá. Quem não conhece, vale a pena conhecer o NASP, que é maravilhoso. É um dos projetos mais fantásticos que eu já vi, corporativos, de arquitetura corporativa. Fazendo uma pivotada aqui, agora a gente tem essa coisa dos coworkings que a Milena falou, e a WeWork, todos esses caras aí. E tem muita empresa indo para esses espaços e colocando seus escritórios lá. E acho que daí tem aquela associação também do cool, né? E achar que os colaboradores vão preferir esse tipo de espaço sem necessariamente perguntar ou tentar refletir como a empresa realmente opera. Vocês acham que um espaço pode ser one size fits all, assim, em termos de... porque eu não consigo ver, por exemplo, tem vários espaços que eu vou e falo assim, cara, aqui eu não conseguiria trabalhar nesse espaço, especialmente espaço muito aberto, eu não consigo. Então, qual que é a visão de vocês? Vocês acham que existe um espaço ideal, ou a gente mantém a nossa recomendação inicial de se adapta à cultura? Eu acho que quando a gente fala de inovação e coworking, como eu falei lá atrás, né? É legal que os times de inovação eles se separem um pouco da burocracia da empresa, da estrutura da empresa para conseguir inovar. Mas o que eu vejo é uma tendência que não é muito legal. Então eu vou colocar meu time de inovação num coworking, eu vou deixar eles lá, só que eles vão responder para todos os processos que eles responderiam se eles estivessem dentro da companhia. Eu não vou trazer método diferente, eu não vou trazer uma metodologia de estudo, eu não vou trazer educação para eles, eu não vou criar um processo ou uma governança diferente para eles tratarem projetos de inovação. Eles só ficam em um lugar separado, participando da mesma burocracia, e isso, ao invés de ajudar, ele gera um distanciamento entre o time e a empresa. E aí o time fica sem saber o que está acontecendo na empresa, a empresa fica sem saber o que está acontecendo no time, isso perde a visibilidade e não necessariamente o projeto vai melhor, por falta de todos esses outros fatores. Legal. Fala. Os coworkings também é uma moda. É uma tendência, mas que virou moda. E no final das contas, hoje, muitos deles, a única proposta que eles têm é um espaço barato para trabalhar, tá? Mais barato que ter um escritório próprio. E as empresas também vêm com uma opção de, por um custo menor, eu posso colocar mais pessoas trabalhando dentro da minha empresa. Mais pessoas por metro quadrado. Ali. Exato. Então, virou, talvez... prostituiu o que seria o conceito inicial, o idealizado de um coworking, de um lugar barato de trabalhar. Tem essa questão muito da moda também que você falou, né? Quando a gente foi no Vale do Silício, no começo do ano, a gente chegou em um coworking que o local de trabalho era $750 por mês. Uma cadeira de trabalho. Então, se você pega um escritório para toda a companhia, às vezes era até mais barato do que você estar no coworking. Mas como existe essa moda muito forte, as empresas acabam pagando caro para estar em um coworking que tem cerveja, que tem ping-pong, que tem a bolinha lá. Bom, então... Aí tocou um assunto interessante, o negócio da cerveja. Aí eu acho que sim que funciona e que valeria muito a pena ter uma torneira de cerveja no nosso escritório. Eu acho aproveito aqui para pedir. Eu acho que com isso, Inácio com uma cerveja dentro da sua piscina de bolinhas, a gente... Aí seria bom.
A gente encerra aqui acho que esse bate-papo, resumindo aqui alguns pontos. A gente falou um pouco de cultura, que o espaço tem que refletir a cultura. A gente falou um pouquinho não adianta nada você pensar em espaço sem pensar em trabalhar as pessoas e o modelo de liderança, o design organizacional como um todo. A gente falou um pouquinho das tendências, falamos um pouquinho de dress code, que tudo tem que ter a ver, tudo tem que ser de dentro para fora, tudo tem a ver com o core da empresa, em termos do que ela quer ser e o que ela quer se transformar, e tem muito a questão do modismo. A pergunta agora final aqui, para a gente fazer a nossa amarração final e aí, espaço te deixa mais inovador? Não. Não. Ele respondeu no início. Milhões de vezes. A gente respondeu milhões de vezes. Então, acho que é isso. Acho que ele reflete quem a empresa é, mas definitivamente ele não te deixa mais inovador. A recomendação é: visite o escritório de uma startup que está iniciando para você ver o que é um espaço bastante rústico. E eu acho que eu prefiro 1000 vezes sentar num caixote e poder fazer o que eu quero e fazer coisas fantásticas e inovar e criar, do que sentar num escritório cool, todo bonitão e ter uma estrutura absolutamente engessada que não permite eu fazer o que eu quero. Inácio e Milena, muito obrigado. Valeu pela participação de vocês. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Por favor, não deixem, se vocês gostam do Growthaholics, não deixem de assinar Growthaholics, recomendem para sua mãe, para seu pai, para sua irmã, para sua tia. Não esqueça de curtir e comentar nas mídias sociais da ACE. Comentem no Instagram, comentem no Facebook, comentem no LinkedIn. A gente vai responder todas as mensagens. Valeu e até o próximo episódio. This is Growthaholics.